Eu tenho usado o exemplo da mãe que perdeu 7 filhos e só depois que perdeu 7 filhos prematuro é que ela ouviu uma profecia, e a profecia, Deus falava que o próximo filho ela não iria perder, e iria ter e iria desfrutar da presença daquele filho, do prazer de ter aquele filho. E depois da profecia, de fato, ela engravidou e ela segurou o filho, e hoje o filho, de fato, é uma realidade. Então, eu quero aproveitar para revelar para você essas verdades gloriosas, olhando pela luz da Bíblia, o que de fato aquela profecia trouxe para aquela mulher foi a força que ela não tinha, que era necessária, para que o corpo dela fosse fortalecida ou fortalecido, o corpo fortalecido, para ser o suficiente para gerar a vida e fazer aquela vida ficar forte o suficiente para se tornar uma realidade. Então, aquela força que veio pela profecia, pela luz da Bíblia, é como se fosse uma brasa tirada de um grande fogaréu e trouxe aquela brasa e aqueceu aquele corpo que estava sem vida, aqueceu aquele corpo que estava sem a temperatura para a sobrevivência. É essa descrição que Isaías dá quando ele mostra numa visão, ele viu Deus e agora ele iria se autodestruir pelo fato dele ter visto Deus. Então, essa percepção de Isaías é uma percepção humana de um estado caído, de um estado natural, de um estado adâmico, de um estado de pecador. Então, é esse o recado que a natureza humana deu. E de repente um anjo trouxe uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías. E Isaías agora foi retirado a sua imundície, agora ele se alegrou por estar na presença de Deus. É essa descrição que Pedro diz que é a profecia. A profecia, ela é como se fosse um candeeiro em uma noite escura, que não terá nenhum benefício desse candeeiro quando o dia chegar. Então, esse grande dia, esse grande braseiro, é o Senhor Deus, é essa força que sempre esteve lá antes da fundação do mundo. Essa força já esteve lá e ela nunca sairá de lá. Mas como a maioria das pessoas não tem conhecimento dessa verdade, por não ter acesso a essa fonte de vida, de poder, o único mecanismo que sobra é Deus usar terceiro. Veja, trazer uma brasa lá, alguém que conhece sabe onde está a brasa, no caso de Isaías foi o anjo e trouxe. Mas se essa pessoa tivesse acesso à fonte, não precisava que o anjo trouxesse. Exatamente como em Coríntios 13 fala, que os dons, e dentre eles a profecia, são algo que é parte do todo. Mas quando chega o que é perfeito, todo, não há necessidade de ter a profecia. A profecia ela é necessária exatamente porque a maioria não tem acesso ao todo, e é um mecanismo, é uma ajuda, é uma faísca tirada de lá e trazida para cá, e agora com essa faísca, olha, vai lá na fonte. Voltando para o caso da mãe, para você entender o segredo por trás, o segredo que você precisa para vencer. Aquela mãe perdeu 7 filhos. E ela estava louvando a Deus porque o último se firmou. E amém por isso. Só que se ela tivesse entendido isto que eu estou revelando para você, ela não tinha perdido nenhum dos filhos dela. Porque Deus ama e amou e amará todos os filhos, dentre elas
dentre eles aqueles que nem sequer teve a oportunidade de ter a sua história aqui. Mas por que que aquela mãe não tinha força, não conseguiu? Porque não conhecia essa fonte. Então foi preciso que alguém fosse lá na fonte e pegasse uma faísca dessa fonte e trouxesse para ela. Mas no tocante o vigor físico que a mãe precisava para ter o filho, naquele problema foi resolvido. Mas se a pessoa continuar com esse estado de espírito, de inferioridade, de eu não posso, olha que a Bíblia diz, tudo eu posso nele que me fortalece. Eu não sou digno ou eu não sou digna. Esse estado de uma pessoa para baixo, de uma pessoa insignificante, de uma pessoa... Porque esse espírito de culpa, esse espírito de pecador, esse espírito, ele é o espírito oposto ao de Deus, o oposto à vida. Quem tem esse espírito pode ter certeza estará longe dessa fonte. Inclusive, no caso do testemunho da mãe, perdeu o primeiro filho exatamente porque tomou atitude oposta à sua fé, e aí veio a culpa, e a culpa no seu corpo apontou para aquele feto, aquela criança. Estou falando de uma adolescente, porque a pessoa pecou, a pessoa tomou atitude que ela sabe que ela é reprovada por Deus, a atitude reprovada por Deus, e não se conserta, porque Judas e Pedro, ambos traíram Jesus, só que Judas, ele não se arrependeu de verdade, então ele foi de encontro à sua destruição, ele foi diretamente fazer o que Satanás queria, que foi tirar sua própria vida. Enquanto que Pedro, ele se arrependeu, ele viu que ele tinha falhado e ele recorreu a Jesus, que o perdoou. E agora ele perdoado, aquele pecado já não existia mais. Porém, no caso da mãe que eu estou usando o exemplo para que você possa entender essas revelações maravilhosas, aquela mãe pecou e não houve um arrependimento, seja lá por falta de instruções, o fato que ela não teve um arrependimento, e aí a culpa no seu corpo apontou que aquele feto era a razão da culpa. Então todo o corpo trabalhou para eliminar aquele feto, e aquela criança nasceu, e após nasceu com problema e foi sofrendo, UTI, hospital, bastante tempo, machucando aquela mãe, um adolescente, o primeiro filho. Então, até que a criança, de fato, perdeu a sua vida. Então, aqueles traumas, aquele medo, aquele estado negativo, propício à destruição, aquela mãe encarnou. Então, agora 7 filhos. Todas as vezes que ela saía grávida, obviamente, o corpo recebia o seguinte recado. Esse corpo, esse feto é uma ameaça para o corpo. Inclusive, foi isso que os médicos falaram. Então, por causa disto, que houve as 7 percas. E depois, para eliminar, veio a profecia que é como uma brasa tirada do altar. É como uma faísca de luz tirada da grande luz. Mas se essa pessoa não conhece a fonte para outras causas da vida, ela vai continuar com esse estado de espírito insignificante e vai perdendo, e a sua geração não terá o vigor para construir uma história. Então, a revelação aqui está... é que esse estado de espírito que fez ela vencer, que é o estado de espírito que Deus fez Josué vencer. Josué, ser tu forte e corajoso, Josué. Te levanta, Josué. Vai em frente dos teus inimigos, porque eu sou contigo. Se ele, Josué, não fosse, Deus não era com ele, não porque Deus não gosta de uma pessoa fraca, porque Deus, ele não é uma coisa, ele não é um ser físico, ele não é um homem. Deus é um estado de espírito, é uma força criadora, inteligente, que quando eu estou nessa confiança, nessa fé,
Esse é o estado de espírito que eu entro em contato com Deus. E é nesse estado de espírito permanente que eu sou gerado filho de Deus. Porque ninguém é gerado filho de Deus por religião. Alguém só será gerado filho de Deus os que são nascidos da água e do Espírito. Da água é quando você se batiza, é uma renúncia à sua vida. É você entender, é um simbolismo da vida, ou seja, da morte. Você desceu, um ser humano pecador, ao ser batizado, e se ergueu um ser humano, um novo ser humano, que agora você está morto para o pecado, para o mundo, enquanto está vivo para Deus. Ao mesmo tempo, é uma travessia de território. Quando o povo de Deus saiu do Egito, que atravessou o mar, saiu de debaixo do governo de Faraó, por que atravessou o mar? Então, o batismo nas águas também tem um simbolismo de travessia de um território para outro, porque, segundo Colossenses, fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Mas isso é apenas simbólico. Agora, o que de fato, como a Bíblia diz, para que nós sejamos filhos de Deus, temos que nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito é entrar nessa sintonia, nessa consciência, dessa força vencedora, que o anjo trouxe apenas uma brasa para Isaías, mas o todo está lá. No caso da mãe, apenas uma faísca de luz, mas o grande dia está lá, essa consciência de vencedor. Quando eu entro nessa consciência de vencedor, esse estado de espírito de vencedor, ninguém poderá me vencer, porque é a força superior, é a força maior. Eu sou semelhante ao Pai, eu estou ligado ao Pai, eu creio no Pai. O Pai não é uma coisa, essa consciência, esse poder, essa autoridade. Então eu me torno invencível, ninguém me vencerá, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que na minha falta de experiência eu tomo decisões e depois tem alguns problemas, ainda que momentaneamente eu perco uma pequena batalha, mas aquele estado de espírito não é correspondente, não é compatível com a perca, com o fracasso. Eu vou me levantar, você irá se levantar, você vai marchar para frente, porque o teu estado de espírito é correspondente à vitória, 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 vencer, vencer, vencer. Então, você precisa entender essas questões e se tornar um vencedor. Porque pensa numa coisa terrível, é uma pessoa fracassada, é uma pessoa que só perde. Ainda quando elas ganham alguma vitória, já está pensando no fracasso. Eu ouvi muito enquanto crescia, rapaz, quando as coisas estão tudo bem, pode esperar que logo depois vem uma coisa ruim. Eu ouvi isso demais. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu ouvi isso demais. Sendo que em Cristo nós estamos predestinados a toda essa sorte de bênção. Porque nele nós já fomos eleito, filho, herdeiro, santo, irrepreensível. Nele é onde está, em Cristo, todas as sortes de bênção. Essas bênçãos são nossa herança. Se você deseja saber mais sobre a respeito de tudo isso e ainda não era inscrito em nosso canal e quer crescer na fé, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.